Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui com o canal Palavra que dá vida ao homem e hoje nós estamos com a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre. Terminamos o primeiro trimestre semana passada e temos aqui a primeira lição desse trimestre, que é a Carta aos Efésios, lição 1, que diz assim: saudações aos destinatários. Muito bem, vamos ler o nosso texto áureo da lição, que diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática diz: Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 1, verso do 1 ao 2, e também em Atos 19, do 1 ao 7. Lembrando, pessoal, que devido a esse momento de quarentena, não sei se vocês têm lição, tá certo? Eu também não comprei lição, então eu consegui achar ela na internet e eu vou colocar ela lá na descrição do vídeo, então você pode copiar e colar no Word da vida. Também vou deixar o link de onde eu encontrei a lição para que você tenha acesso ao conteúdo da Palavra de Deus inteiramente grátis. Não está sendo cobrado nada, é de graça, tá certo? Então, se alguém inventou de cobrar você, não partiu de mim, não partiu da pessoa que também disponibiliza esse link. Isso é gratuito, vai estar lá de graça para você baixar. Toda semana ela libera a lição. A leitura bíblica em classe diz o seguinte: Efésios 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, primeiro diz: E sucedeu que enquanto apoio estava em Corinto, eu acredito que aqui deva haver um erro nessa. Deixe-me conferir. Atos 19. Vamos ver lá diretamente na Bíblia. Atos 19. Atos 19 primeiro. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, apenas um erro gráfico aqui, mas já identificado e corrigido. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que os fez batizado então? E eles disseram-lhe: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Muito bem. Nosso objetivo é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Os objetivos específicos são apresentar a autoria e a data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na Epístola. Muito bem. Na introdução da lição, nós vamos encontrar algumas observações que eu quero destacar para os irmãos. Primeiro, ele vai destacar que a Epístola aos Efésios, ela é também chamada ou conhecida como a rainha das epístolas, né? Ela não é apenas uma epístola, ela não é apenas uma carta, ela é tida como a rainha das epístolas, a rainha das cartas. Nela, por exemplo, nós encontramos o propósito eterno de Deus para a igreja, através de Cristo. Nós vamos estudar
né, a doutrina que há contida nessa epístola, nós vamos encontrar várias doutrinas centrais, das quais Paulo ele não fala em outras epístolas da maneira como fala a epístola aos Efésios. Então, a autoria, conforme o costume da época, o autor ele sempre inicia a sua carta se identificando. Então, ele vai dizer Paulo, que significa pequeno, o nome romano de Paulo, tá certo? Seu nome judeu era Saulo, possivelmente uma homenagem ao rei Saul, e o seu nome romano era Paulo, que significa pequeno. Enquanto que Saulo pode ser traduzido por solícito ou por grande, depende de quem traduziu. Paulo ele é muito facilmente identificado como pequeno, o nome romano de Paulo. Isso está no capítulo 1, verso 1. O livro de Atos vai mencionar que ele se chamava Saulo, que era o nome hebraico, e que também era conhecido como Paulo. Isso está em Atos 13, 9. Muito bem. A assinatura apostólica, né? A sua assinatura apostólica. Mas antes disso, eu esqueci de mencionar aqui aos irmãos. Deixa eu ver. O nome Saulo está registrado lá em Atos 13, 9. E o nome Paulo, que significa pequeno, está lá em Atos 22, 25. A assinatura apostólica, né? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo ele sempre se identifica como Paulo, nunca como Saulo, né? Ele sempre se apresenta como Paulo. Provavelmente porque Paulo ele é conhecido como o apóstolo do gentio. O que são os gentios? São todos os povos, raças, tribos, línguas e nações que não são oriundos de Israel, que não têm raiz judaica. Então todo o restante do mundo são os gentios. Como Paulo tinha dupla nacionalidade, ele tanto era judeu como ele também era romano, então aí ficou, talvez como ele buscava, como ele pregava o evangelho aos gentios, ele achou por bem de sempre se apresentar como Paulo, que era um nome romano. Muito bem. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita num período em que Paulo estava preso em Roma. Isso se identifica como o prisioneiro de Cristo, no capítulo 3, verso 1. O preso do Senhor, capítulo 4, verso 1. E o embaixador em cadeias, no capítulo 6, verso 20. Então isso indica que era uma carta que também foi escrita no cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas redigidas por Paulo na prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e também ao escravo Filemão. A data, né, eu particularmente eu não me preocupo muito com essas questões de datas, tá certo? Eu acredito que é muito importante você entender o conteúdo da epístola, o que está sendo tratado. A data, ao meu ver, é uma coisa importante sim, certo? Mas não é uma coisa que vai deixar ninguém mais crente ou menos crente. E a gente tem uma dificuldade com data. Eu mesmo tenho uma dificuldade com data. Mas assim, é aceitável, né? De acordo com Atos, né? Após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por 2 anos. Isso está em Atos 28 e 30. Esse período de prisão é compreendido pelos estudiosos como sendo de 60 a 62 depois de Cristo. E a epístola teria sido escrita entre 61 e 62 depois de Cristo, né? Então são as datas aproximadas de prisão e de escritura da epístola. No tópico de número 2, nós vamos ver os destinatários, tá certo? Esses são os destinatários. A cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 a.C. e era um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, a atual Turquia. Era uma cidade litorânea e o porto desaguava no mar Egeu. A sua rua principal era pavimentada em mármore, lembrando que o mármore na antiguidade ele era visto com muitos bons olhos, ele expressava riqueza, expressava luxo
poder aquisitivo. Então, ter uma rua pavimentada em mármore era algo do outro mundo, de fato e de direito. As colunas eram trabalhadas em ambos os lados, então havia um trabalho artístico, tá certo? E era considerada uma metrópole com aproximadamente 500 mil de pessoas. Tinha como passatempo para a massa um anfiteatro, que era o maior do mundo, que podia comportar 25 mil espectadores. E ali próximo também ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam lutas entre animais selvagens, lutas entre animais e pessoas, tá certo? E todo tipo de, digamos assim, evento público para a sociedade. Referente à religiosidade de Éfeso, a cidade, como os irmãos sabem, ela era uma cidade de origem grega. E falando de grego, da Grécia, os irmãos sabem que a Grécia ela era um povo politeísta. Diga-se de passagem, a mitologia grega é uma das mais criativas da antiguidade. Ela tinha um vasto acervo de deuses, né, podemos assim dizer. Então nós tínhamos Zeus, deus do Olimpo e deus dos deuses. Nós tínhamos Ares, deus da guerra. Nós tínhamos Afrodite, deusa do amor. Nós tínhamos Hermes, deus mensageiro. Nós tínhamos Ares, deus da guerra, acho que eu já falei. Hefesto, deus do fogo. Então havia deus para praticamente tudo, né? Poseidon, deus dos mares. Atena, deusa da sabedoria. Artemis, deusa da caça e da fertilidade. Então Hades, deus dos mortos e do submundo. Era uma mitologia muito rica no que diz respeito à forma como eles interpretavam os eventos naturais, as coisas que a natureza oferecia, e como eles conseguiam engrenar isso com uma mitologia e um deus diferente para cada tipo de coisa. Então acreditava-se que quando alguém morria, ou que quando eventuais desgraças caíam sobre alguém, possivelmente essa pessoa poderia ter ofendido os deuses de alguma forma. E sendo Éfeso uma cidade grega, ela tinha lá o templo de Artemis, também chamada de Diana, a deusa da fertilidade, também todo construído em mármore. E como a cidade era pagã e o povo era pagã, a economia girava em torno desse negócio aí. Então havia a venda dos nichos, né, das estátuas, dos símbolos místicos, a venda dos artífices, né? Vendas de amuletos religiosos, de coisas que eram utilizadas no templo de Artemis. Por ela ser uma cidade extremamente pagã, então era normal que as pessoas fossem até lá, primeiro para conhecer os grandes monumentos da Grécia, que eram fantásticos, diga-se de passagem, a sua mitologia, que era riquíssima, e ali o comércio girava em torno disso daí. Então uma das fontes de renda era o comércio e os nichos de prata que eram vendidos no templo. Então esta é a razão ou o motivo pelo qual eles ficaram preocupados com a pregação de Paulo. Vamos ver uma referência em Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, versículos 27 a 29. Vamos ver. Diz assim, ó. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, isso quem está falando é o pessoal da cidade, que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então veja que o povo, ele ficou louco, ele ficou enfurecido, ele ficou irado, porque percebeu-se que o lucro da cidade, que era movimentado, entre muitas outras coisas,
o fluxo religioso, a venda de apetrechos religiosos era grande e movimentava, e se tinha profissões que giravam em torno disso, né? Eu quero até abrir um parêntese e quero dizer que, diga-se de passagem, hoje nós temos templos religiosos que vivem desse movimento que existia na cidade de Efésios, né? Onde se vendem amuletos religiosos que têm poder curativo, que têm poder abençoador, que têm poder milagroso, né? É um tipo de misticismo que existia na Grécia, que as igrejas neopentecostais têm importado para dentro dos seus cultos, mas que são, como diz a palavra de Deus, simplesmente pessoas que estão vendendo a fé, comercializando a fé, customizando a fé. Fuja da fé que é customizada, fuja da fé que é trabalhada de maneira humana. Fecha aí o nosso parêntese. A igreja de Éfeso, Paulo, ele evangelizou essa cidade, os seus arredores, durante 3 anos. Isso está em Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou já lá 12 discípulos. Veja que o evangelho já tinha chegado lá de alguma forma, e ele encontrou 12 discípulos que já eram batizados no batismo de João, mas que ainda não conheciam o batismo do Espírito Santo e nem sabiam o que era o Espírito Santo. Conforme a gente leu na nossa lição bíblica, no texto em classe. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, Paulo voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos 19, 9. Vamos dar uma olhada em Atos 19, 9. Diz assim: mas, como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias nas escolas de um certo tirano. Muito bem. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então foi um trabalho evangelístico notório que Paulo realizou em Éfeso. Em Éfeso, Deus também usou Paulo poderosamente, porque a igreja ela crescia, ela prosperava, ela aumentava, ela se alargava. Muitas maravilhas, muitos milagres foram feitos ali. Lenços e aventais que o apóstolo foram usados para curar enfermos, né? Isso é visto lá em Atos 19, 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, né? Como foi o caso de companheiros que auxiliavam Paulo, como Priscila e Áquila, Atos 18, do 24 ao 28. Timóteo, a quem Paulo também chama de filho na fé, também esteve lá. E também Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então foram grandes nomes, grandes pessoas que passaram por Éfeso. Então Éfeso ela foi muito bem assistida no que diz respeito à liderança. Observe, irmãos, que Deus ele dá à igreja bons líderes, certo? Bons líderes. Então, se na sua igreja tem uma boa liderança, se na sua igreja há bons presbíteros, bons diáconos, bons auxiliares, bons pastores, bons evangelistas, agradeça a Deus, porque é Deus quem levanta esses homens, e ajude esses homens a fazer a obra de Deus, porque não basta ter um bom líder, há necessidade de se ter bons liderados, e bons liderados não são os que dão trabalho, são os que ajudam a trabalhar. Ajudem esses homens. Saudação epistolar. A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo, e ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus. Isso está lá no capítulo 1, verso 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, né? Essa saudação epistolar é para eles, para estes. O propósito e a mensagem, tópico número 3. Primeiro, o propósito. Aparentemente a epístola ela não
aborda nenhum problema específico como em outras, né? Por exemplo, em Corinto, Paulo ele fala da questão da ceia, dos dons, né, da disciplina. Aparentemente em Éfeso ele não vai com nenhum propósito desse específico. Ela é um outro patamar de epístola. Mas nos capítulos iniciais nós percebemos que ele faz alguns destaques, né? Ele sinaliza a solução de certas questões, como por exemplo, tínhamos novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Veja como a igreja de Cristo crescia ali por intermédio de Deus, do Espírito Santo e do trabalho de Paulo. Agregava-se à igreja pessoas das mais variadas culturas e também pessoas que tinham costumes pagãos, que conheciam magia, que trabalhavam com magia. E eles começam agora a ter esse choque, porque o evangelho ele gera choque. O evangelho ele gera confronto. Então, a pessoa vivia de um jeito, andava de um jeito, caminhava de um jeito. Quando ela aceita Cristo, ela conhece o evangelho, ela vai começar a ver e a perceber que tudo aquilo que ela fazia, praticava ou pensava era errado. E a partir daí, ela precisa agora mudar e se adequar ao evangelho de paz. Então, isso não é fácil, isso não é simples e isso exige muito da pessoa que está aceitando a Cristo, tá? Não é do dia para a noite, é difícil mesmo. É um trabalho árduo, pesado e que você realmente leva tempo para conseguir se libertar de algumas coisas. Tem coisas que você larga com mais facilidade, mas tem coisas que você terá sim uma grande dificuldade para poder resolver. A mensagem ela vai girar em torno de duas temáticas. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. O que é que isso me diz? Isso me diz primeiro que a igreja não tem dono. A igreja não é propriedade humana. A igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o líder, Cristo é o Senhor. Quando fazemos o que fazemos, não é porque somos bons em fazer, é porque Cristo, o cabeça da igreja, cuida da igreja e capacita a igreja para fazer. Quando alguém prega e almas se convertem, não é porque você pregou, é porque Cristo atuou. Não é porque você é bom, é porque Cristo atuou, tá certo? Então Cristo é o cabeça. Tudo que fazemos é para a glória de Cristo, não para a minha nem para a sua, para a glória de Cristo. Então isso tem que ficar bem claro. E segunda temática importantíssima é que a igreja é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Sendo assim, Cristo é Ele quem comanda, o corpo obedece. Então a igreja precisa estar em Cristo, assim como Cristo quer estar na igreja, mas nem sempre é possível, porque às vezes o corpo é desobediente. Muito bem. Nós vamos encontrar lá também a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Isso está lá em Efésios 1, 3, 5. Vamos dar uma olhada nesse texto. Vamos abrir aqui a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja que coisa maravilhosa. Ele está informando que em Cristo a igreja foi predestinada, em Cristo a igreja virou filho, em Cristo a igreja ganhou direitos, em Cristo a igreja ganhou vida, em Cristo a igreja ganhou tudo que ela tem. E isso não é de hoje, isso não é de agora, isso não é daquele momento, isso é de desde a fundação do mundo. Isso é extraordinário. Louvado seja Deus. Vamos lá.
Ele vai falar da atuação do Espírito Santo, ele vai falar da reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, ele vai falar do mistério da vontade de Deus, ele vai falar da obra do Espírito Santo. Tudo isso está contido na Epístola aos Efésios. Ele vai falar dos relacionamentos conjugais, da luta contra o diabo, ele vai falar de todos esses fatores. E isso é extremamente importante para a vida da igreja. Extremamente importante. Então, o que nós podemos concluir, irmãos? Que essa epístola, ela é amplamente importante para a fé da igreja. Ler a epístola de Efésios, conhecer a carta de Efésios, é extremamente necessário, porque ela é um guia teológico, ela é um guia doutrinário completo, que vai tratar dos mais variados assuntos e vai garantir a nossa saúde na fé na pessoa de Cristo Jesus. Então, nós vamos ficando por aqui, tá certo? Se você ainda não conhece o canal, se inscreva, ative os sinos, compartilhe, mande para o pessoal da escola bíblica, mande para o pessoal da sua igreja, mande para o seu grupo de familiares no WhatsApp, ajude-nos a propagar a palavra de Deus e a fazer discípulos pelo mundo, tá bom? Estamos ainda no período de quarentena, tem sido ainda dias trabalhosos, há ainda uma dificuldade para se abrir os templos de maneira geral, mas ainda temos aqui uma ferramenta para divulgarmos a palavra de Deus. Lembrando, vou colocar no corpo do vídeo lá na descrição toda a lição que a gente estudou e o link de onde você pode encontrá-la de graça, tá certo? Talvez você não possa comprar a lição, talvez você não tenha como comprar, ou você não conseguiu comprar por conta desse movimento, mas você não vai ficar sem acesso à lição bíblica, a palavra de Deus. Se você gostou do canal, divulgue, ajude-nos a propagar o Evangelho. Às vezes a gente consegue de maneira muito fácil mandar vídeos de piadas, vídeos de brincadeiras, desafios e aquelas correntes sem fundamento que eu particularmente não gosto de WhatsApp. Mande para 300 pessoas. Então, o meu convite para você, a minha proposta para você é: mande esse vídeo para alguém que gosta de aprender a palavra de Deus e recomende o nosso canal para aqueles que querem ouvir uma boa palavra. Que Deus te abençoe e até mais em nome de Jesus.